Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. Obrigado por você já estar aqui comigo mais essa noite. E eu tenho certeza que vai ser uma palavra poderosa para a sua casa, para a sua família, para os seus amigos. Então já vai citando o seu dedo no like, inscrevendo no canal, GDA Guerreiros da Aliança, comentando, curtindo e compartilhando essa live para que mais pessoas sejam abençoadas através da palavra de Deus. Aqui do ladinho da tela está o QR Code para você fazer a tua contribuição. E na descrição do vídeo, o Pix, para você nos ajudar a continuar fazendo a obra do Senhor com excelência. Amém? E o tema da palavra de hoje é ativismo religioso. E hoje nós vamos falar sobre a diferença de movimento e fundamento. A palavra está lá em Mateus capítulo 15, do verso 7 ao 10. E diz assim, Jesus disse, Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Então Jesus conclamou a multidão a aproximar-se e pregou, ouve e entendei. Amém? Glória a Deus. Você sabe o que é um ativismo religioso? Nós estamos vivendo isso em nossa nação. O ativismo é sempre a crença do ideal, geralmente relacionado politicamente ou filosoficamente, da qual você se toma partido daquilo e luta por aquilo. Você coloca aquilo como prioridade. E é importante nós termos prioridade em nossas vidas, no que diz respeito à nossa família, a Deus. O problema é que esse ativismo religioso entrou dentro da igreja. E uma vez que as pessoas carecem de talvez um apoio emocional, elas estão recorrendo ao ativismo religioso. Como assim, apóstolo? Eu sou pastor de uma denominação. Então, para que você se sinta amado, cuidado dentro da igreja, eu coloco um monte de coisas para você fazer, para você participar, para não dar tempo de você pensar em outra coisa. Então, quanto mais você faz na igreja, mais envolvido você está, mais você acha que você está cheio de Deus. Porque você está fazendo um monte de coisa dentro da igreja. E quando Jesus ele vai falar com os religiosos sobre a tradição da lei, é porque ele estava falando mediante a uma acusação que os fariseus falaram para ele sobre os discípulos, que eles não estavam nem lavando a mão para comer. E Jesus falou assim, vocês estão preocupados com isso? Se os discípulos lavam a mão ou não? Era mais ou menos assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eles escolheram a melhor parte. Mas enquanto vocês ficam aí gritando, falando isso na sinagoga, passando tanto tempo falando da lei, vocês estão falando da boca, mas o coração está longe, está vazio. E por que nós vivemos isso na nação? Porque nunca se teve um número de evangélicos tão grande no Brasil que não conhece a Deus. Então hoje, para uma pessoa ela ficar dentro da igreja, porque nós temos atualmente uma obesidade de informação. Nós temos uma chuva de informação. Na internet, a televisão não digo mais porque todo mundo só fica no celular. Nós temos muitas informações
para que isso já é proposital, para que não dê tempo de você raciocinar, pensar. Isso faz parte da nova ordem mundial. Para que você não pense. Já é um sistema para manipular, para que você não olhe o que está ao seu redor. Mas como eu disse, enquanto isso estava fora da igreja, tudo bem, mas o problema é que você entrou dentro da igreja. E hoje, se você não der isso para as pessoas, dificilmente elas permanecem, elas ficam. Porque elas sempre estão atrás de ocupação para, de alguma forma, tapar o buraco emocional que elas têm, a carência que elas têm de Deus. Então eu fico fazendo um monte de coisa. E por causa desse trabalho na obra, na cabeça de muitos está fazendo a obra. Primeiro que Jesus disse que nós somos o templo. E Paulo vai dizer que nós precisamos crescer na estatura de varão perfeito, que é Cristo. Então a primeira obra que precisa ser edificada somos nós. Esse lugar precisa de cuidados? Precisa. Mas quem precisa de mais cuidado é eu e você. Agora, para a gente poder entender sobre a diferença de movimento e fundamento dentro do ativismo religioso, eu vou fazer um paralelo daquilo que Jesus falou com o profeta Isaías, porque o próprio Cristo menciona ele no começo do verso 7, bem profetizou Isaías. O inverso também é errado. Como assim? Ao mesmo tempo que tem uma grande massa agindo para esse ativismo e trabalhando, achando que está fazendo algo, também tem uma outra parte que não quer fazer absolutamente nada. Nada. Ela não quer contribuir financeiramente com a igreja, ela não quer ajudar no trabalho físico, ela não quer dar apoio emocional, ela não quer orar, ela não quer guerrear, ela não quer ajudar o seu pastor local. Eu estou falando isso porque eu converso com pastores que ligam para mim, chorando, dizendo: olha, eu não tenho o que comer essa semana. Porque o irmão que está assim, que eu ajudei e tal. Enfim. Então, ao mesmo tempo que tem uma massa indo para o ativismo, tem uma massa que não quer fazer absolutamente nada. Estão acomodados. Porque acha que ir para a igreja é ou eu trabalho na obra, ou eu sento no banco. Se eu fui para a igreja, fiquei sentado no banco, ouvi a palavra, fiz a minha parte com Deus, posso ir embora, minha semana está abençoada. Para eu trabalhar na igreja, eu tenho que ter um cargo. Ou eu sou cantor, ou eu sou diácono, ou eu sou pastor. Já que eu não sou nada, não vou fazer nada. Porque ou eu me enxergo como um título de algo, ou eu não sirvo para algo. Então eu fico sempre procurando um lugar onde eu possa me encaixar e as pessoas me veem, para que eu me torne visível para as pessoas. E aí eu passo a fazer na obra para ser visível para os outros. Estou fazendo. É dessas pessoas que Jesus está falando. Eu sei que vocês estão fazendo, só que tem um porém, o coração está longe. Mas eu não sou obrigado a trabalhar, a me envolver na obra. Claro que não, ninguém é. Mas Deus não te chamou para ser mais um. Mas sabe o que é, apóstolo? É que acabei de sair do bar. Ele não quer saber. Ele não te perguntou isso. Ele só está perguntando se você tem disposição para trabalhar. Mas eu não preciso servir a Deus de coração, eu não preciso estar pronto. Não, mas ninguém está pronto.
É o que eu contei num culto passado, não sei se foi domingo passado, sobre a diferença de filhos. Tem um bolo na mesa do pai, e eu sou filho. E passa tempo, em tempos eu fico, pai, posso comer? Pai, posso comer? Pai, posso comer? Sou filho, moro dentro de casa. Aí chega alguém na rua, com fome, olha o bolo, posso comer? Pode, pega e começa a comer. Quer dizer, aquele que veio de fora teve mais atitudes do que eu que estava aqui dentro, perto da mesa. Simplesmente porque ele se aproximou e tomou posse daquilo que era para mim. Mas como eu não tomei posse, o outro tomou. Era para mim, mas o outro tomou porque eu não tomei aquilo que era para mim. Então tem uma parte reservada para cada um de nós no reino de Deus. E ninguém é mais importante que ninguém, ninguém é melhor que ninguém, não é isso, não se trata disso. O reino se fala de uma unidade, mas não uma unidade que eu quero ficar, participar, mas é uma unidade que Deus quer me ensinar. Como assim? Eu vou ficar com aquele grupo, que aquele grupo me aceita. Esse grupo não me aceita, eu não vou ficar. Não. Deus quer que você aprenda a conviver com aqueles que não te aceitam. Porque o que é o cristão? O cristão não é luz? Senão não precisa de nós. Então o ativismo religioso existe o grupo de louvor, existe o grupo da dança, existe o grupo de homens e grupo de mulher, está certo ter. Só que quando eu preciso me encontrar em Deus, eu vou para o meu grupo. Eu não entendo que aquilo é uma unidade. Já que ele não gosta de mim, eu também não falo com ele. Eu vou para a igreja, mas eu não me dou bem com aquele irmão. Mas toda igreja tem isso. É claro que toda igreja tem isso. E o pastor não pode forçar. Só que ele pode estabelecer. Ou todos vocês sentam para comer em comunhão, ou nada feito. Eu não quero sentar. Então, por favor, levante e não participe. Eu não posso forçar você a sentar. Mas eu posso colocar que para sentar precisa haver comunhão. Mas eu não quero ter comunhão. Então você não serve para ser igreja. Eu não sirvo para ser igreja. Porque o ativismo fala de fazer e não de ser. Mas eu estou acostumado a sempre fazer para as pessoas. As pessoas vêm atrás de mim porque sabem que eu faço para elas. As pessoas. Deus não é assim com você. Deus não te trata assim. Ele não te enxerga assim. Então Isaías 29:13, e nós vamos usar esse texto também como base. Eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras sem atitude. O que é palavra sem atitude? Apóstolo, vou ajudar, viu? Pode contar comigo. Cadê? Tá hora eu vou lá. Não aparece, não dá satisfação, sumiu. Tal dia eu vou fazer tal coisa. Palavra sem atitude. Não sou eu que estou falando, está na Bíblia. Mas não precisa ser comigo, não precisa ser com o teu pastor. Pode ser com o teu amigo. Tá hora eu vou na tua casa, viu? Combinei com um rapaz de fazer um serviço aqui. Uma coisa que eu precisava aqui na igreja. E ele marcou comigo o dia e a hora. Passou o dia e a hora, mandei mensagem para ele, falei, ei, cara, pastor, esqueci, mas amanhã eu vou. Falei, não vai. Agradeço, mas não precisa mais ir. Não, mas eu esqueci. Falei, pois é, mas eu fiquei esperando, porque você deu a sua palavra. Não, mas acontece. Falei, acontece, mas você não priorizou aquilo que você falou para mim. Porque se você tivesse priorizado, você não tinha esquecido. Você esquece de quando você vai receber o dinheiro no banco? De seu pagamento? Você não esquece. Por que você esqueceu de falar para mim? Porque você não deu importância. Nossa, mas não precisa ser assim. Falei, olha, eu agradeço, mas comigo não
Não vai dar. Não, mas o senhor não pode ser assim. Tem que ser mais maleável. Volto a dizer, eu não preciso te obrigar, mas eu posso colocar e estabelecer o que eu quero e o que eu não quero. Eu tenho esse direito. Nós temos esse direito de saber aquilo que nós queremos e aquilo que nós não queremos. Porque aquilo que você não quer, para nós, você não faz para o outro. Então a palavra diz que apenas com palavras sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios. Enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Então, para eu poder continuar me movimentando do jeito que eu quero, eu começo a usar de textos que eu tiro da Bíblia para poder apoiar as minhas atitudes erradas. O problema é quando a gente começa a se movimentar e a gente não está firmado, fixado, fundamentado. Eu vou falar para você, eu já fui para muitos lugares receber muita unção de muitos homens e mulheres de Deus. Mas não é poucos não, quando eu falo muitos, é muitos mesmo. Todos esses caras que você vê aí eu conheço. Já fui atrás de muitos. Viajei para lugares, conheci pessoas, sempre dava um jeitinho de me enfiar no meio. Sou pequenininho, né? Cortar a fila ali e chegar lá. Sempre dava um jeito. Sempre dava um jeito de conhecer aquela pessoa, poder, às vezes nem jantar. Eu lembro de uma vez que estavam sentados várias pessoas de fora, e eu não podia nem, na verdade, não podia nem chegar perto para comer. Falei, será que eu posso sentar aqui só para poder aprender a ouvir? Fiquei sentado assim de fora. Então eu fui atrás. Por quê? Porque quando eu conheci o mover, aquilo para mim era ser cheio do Espírito Santo. Pô, as pessoas caíam no chão, aconteciam os milagres. E eu falei, é isso. Ser cheio de Deus é isso. Só que vira e mexe, quando vinha a tempestade eu caía. Eu falei, mas o que está acontecendo? Estou recebendo aqui e ali, e acontece um problema assim, eu desmorono. Acontece outro problema assim, eu desmorono. Mas eu estou indo na igreja, eu estou indo nos eventos, eu estou participando. O que está acontecendo comigo? E as pessoas me falavam, não, você tem que fazer isso. E eu pagava, e eu ofertava, e eu fazia, porque eu queria, eu tinha fome. Só que eu estava construindo a casa pelo telhado, e não pelo chão. E ninguém me ensinou isso. Ninguém sentou e falou, vem aqui. Ó, é assim que constrói. Não, ninguém fez. Sabe por quê? Porque não era viável isso. Não é viável. Porque a maioria das pessoas não quer que você ensine elas a construir pelo fundamento. Sabe por quê? Porque para você deixar o chão reto, você vai ter que nivelar. E para você nivelar, se tiver irregularidade, vai ter que passar massa, vai ter que arrancar as coisas que estão atrapalhando, dependendo como é que está. Você vai, por exemplo, condomínio fechado, né, tem aquelas casas de rico. Você vê aqueles terrenos irregulares, tem que passar máquina ali. Não se constrói uma casa em cima de um terreno irregular. Você tem que primeiro aplanar aquilo para depois construir, estabelecer os fundamentos. Nossa, mas ir para arrancar terra, ir para meter a máquina, vai dar muito trabalho. Não vou querer, não. Vamos deixar a hora que a casa estiver pronta, aí nós volta. Então, todas as vezes que você estiver construindo e fundamentando algo na sua vida, pessoas vão ficar pelo caminho. Porque nem todo mundo vai querer colocar a mão junto com você e ir até o final daquilo que você está fazendo. Porque dá trabalho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Dá trabalho.
É cansativo. Vai exigir de você sacrifício. E a gente já tem tantos problemas que você fala assim, eu não vou pegar o problema do outro, estou aguentando nem o meu. Imagina se Deus pensasse assim. Deixa esse trabalho para o pastor lá da igreja. Isso é o chamado dele. Então eu começo a me movimentar para eu me sentir melhor, para achar que eu estou buscando a Deus. Não, agora vai. Agora eu estou caindo na unção já aqui, ó, tá umas músicas, tem uns cantores diferentes. Porque a música alta, o som alto, com as luzes piscando, com a galera gritando, dá a sensação que Deus está no ambiente. Porque mexe com a sua alma. Mexe com a sua alma. Beleza, você sentiu tudo isso naquele ambiente. Deus está ali com você. Na hora que você passar por luta na sua casa, sozinho, você tem que sentir a mesma coisa. Só que a diferença é que não vai ter música, não vai ter luz, não vai ter ninguém. E aí? Sabe o que acontece? É nessa hora que a gente vê que a gente não está fundamentado. E aí você vira alguém como um mendigo. Sabe como? Sempre pedindo uma esmola. Sempre carecendo que alguém ore por você, que alguém interceda por você. A gente tem que orar um pelos outros, mas não é isso que eu estou falando. É, sabe, sempre aquela carência no sentido de, se não orar por mim eu vou morrer. Não sei o que fazer. Existem fases na nossa vida. E existe uma fase em que nós, quando estamos crianças, precisamos de todo o apoio, mas chega um momento que precisamos o quê? Caminhar com as nossas próprias pernas. E no mundo espiritual também é assim. E tudo que Deus quer de nós é nos empurrar para que a gente possa voar como um pássaro e voar alto. Mas por muitas vezes ficamos com medo do desfiladeiro, do abismo, e não queremos saltar, porque nos sentimos abandonados. Mas talvez é nessa hora que você está sozinho, que você foi empurrado, é que você vai alcançar um nível que as outras pessoas não estão preparadas para alcançar. Olha o que a palavra diz em 1 Coríntios. E como eu disse que existe uma outra leva que não quer fazer absolutamente nada. Apóstolo, como assim não fazer nada? Nada de nada. De nada. Ela de vez em quando ela vai para a igreja. Quando ela vai, ela fica lá, fica na dela. Ela não pergunta se o pastor dela precisa de alguma coisa. Estou lembrando o pastor que conversei. Não pergunta se o pastor precisa de alguma coisa, precisa de ajuda. Está precisando, se ele... Porque assim, na cabeça das pessoas, tem muitas pessoas que acham que o pastor ele vive de luz. Se ele come, se ele deixa de comer, é problema dele, não é meu. Mas ela quer chegar na igreja, ela quer beber água, ela quer ter um lugar para sentar, ela quer ir no banheiro, ela quer ser bem tratada. E o dia que eu peguei uma cadeira aqui e eu falei assim, olha, se você é uma pessoa que não contribui com nada, você não tinha direito nem de sentar. Nossa, quiseram me matar. Você não podia ter falado uma coisa dessa. Tinha uma pessoa aqui na igreja, porque você falou isso, ela não vai mais. Posso falar a verdade? Ela nunca quis ir. Porque quem quer ir de verdade na igreja não arruma desculpa. Eu comecei a perceber que se a gente começa a mudar muito por causa das pessoas, a gente perde a essência pela qual Deus nos chamou para ser.
Deus tem um chamado para nós, para cada um de nós, para você. Deus tem um chamado para você. É claro que nós precisamos nos aperfeiçoar nisso. Mas aquilo que Deus te chamou para ser e para exercer, você precisa exercer, ainda que ninguém goste. Por quê? Porque no meio de todo mundo vai ter um que vai carregar isso, que Deus plantou em você. Primeira Coríntios 12:12. Porquanto assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo. Quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. E a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, aonde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar a mão, não tem necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros em que nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial, todavia Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que ele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação pelos outros. Deste modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Então nós somos o corpo, e todo mundo tem a sua importância. Agora, uma parte do corpo que você não usa, o que acontece com ela? Atrofia. Não tem serventia, precisa cortar e jogar fora. Agora, eu sofri um corte na mão. Tem como eu arrancar a mão, deixar ela quieta lá no canto, depois pegar de volta e colar aqui? Não dá para fazer isso. Mas apóstolo, eu estou machucado, por isso que eu me isolei. Sabe o que vai acontecer? Vai atrofiar, vai gangrenar, vai apodrecer. Porque Deus te chamou para ser corpo em unidade. As pessoas que estão ao seu redor, um dos outros, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos daquilo que tem dentro de você, eu preciso daquilo que tem dentro de você. Ah, mas foi a melhor coisa que eu fiz, eu me encontrei em Deus. Tá bom, você pode ter se encontrado em Deus, mas entenda que aonde você está inserido, essa unidade precisa de você. Porque existe uma unção, um propósito que só vai ser liberado quando você estiver no meio da comunidade. Apóstolo, mas que ninguém quiser fazer comunidade com o senhor. Fica tranquilo, filho. Pega minha mochilinha, ó. Eu não espero que você goste de mim. Eu só espero que você ouça a palavra. Eu só estou aqui para pregar a palavra. Não estou para falar de mim, do Derek, não estou. Eu não sei. Às vezes você passou por coisas que as pessoas não te deram o devido valor. Na sua família, na sua casa, amizade. Mas dentro da igreja, Deus te chamou para exercer aquilo que plantou em você.
tem gente precisando daquilo que você tem aí dentro. Tem gente que precisa daquilo que você carrega. Cada pessoa que vem aqui na minha igreja, pisa aqui, é porque eu preciso daquilo que ela carrega. Ah, apóstolo, mas se eu for embora, Deus levanta outro. Porque o propósito dele não para. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele quer fazer com que a gente seja participante da sua obra. Ele não precisa de nós. É como aquele ditado, ele coloca todas as frutas dentro do liquidificador para bater a vitamina, tritura, já dá uma triturada, mexida. Aí ele chega, pega você no colo aqui, ó. Aperta o botão aqui, filho. Aí você aperta. Ele descascou tudo, partiu, amassou, põe no liquidificador, pega você no colo, aperta aqui, filha. Você aperta. Ah lá, viu? Você fez a vitamina. Você entende? Ele só chamou você para você apertar o botão. E ainda fala que você que fez a vitamina para todo mundo. Qual que é o meu papel e o seu? Eu fiz porque ele me pegou no colo e me trouxe aqui. É dar honra de volta para ele. Não é assim? Ele coloca a coroa na cabeça dos anciãos, os anciãos tiram a coroa, põe no pé dele. Ele pega a coroa, põe na cabeça, eles tiram a coroa, põe no pé dele. Então Deus nos chamou para ser corpo. E uma vez que nós estamos na igreja e não queremos ser corpo, você não serve para ser igreja, você não quer ser igreja. Com a sua atitude você está falando, eu não quero ser igreja, não quero ser. É uma opção sua. Ah, eu quero ir só para ouvir a palavra e ir embora. Eu até gostei, apóstolo, da sua igreja, mas eu quero uma igreja que me deixe quieto no meu canto. Eu não vou tirar você do seu banco e falar, você vai fazer isso. Não estou falando isso. Mas eu vou pregar a verdade. Você gostando ou não. Você me amando ou não. Você falando, olha, eu vou ficar com você até o final de sua vida ou não. Eu vou pregar o que Deus me chamou para pregar. Ponto. Vou fazer. O dia que eu não quis fazer isso, o anjo me trouxe aqui. E falou, não te chamei eu para pregar e falar a verdade? Eu falei, mas sabe o que é? É que... Mas é que... Oi? E ele me disse, não foi o homem que te chamou. Por isso você deve abrir a tua boca e falar. Mas, apóstolo, e se você pregar na carne? E se você pregar às vezes demasiado? E se você pregar forte demais? Prega, assim mesmo. Porque no meio de tudo isso que eu estou falando, vai ter um pouco do meu eu? Claro que vai. Vai ter um pouco que eu vou exceder? Claro que vai. Todas as vezes que você é chamado para você trabalhar, no seu trabalho, você acerta? Você faz perfeito tudo? Não tem vezes que você coloca um excesso a mais? Você fala, poxa vida, errei aqui. Devia... Aí você vai arrumando. Não tem às vezes que você dá uma pisinha na bola, não presta atenção? Claro. E por causa disso, você vai deixar de ser um excelente profissional? Mas hoje, se alguém fala algo que não eu quero ouvir, eu sou o primeiro a prestar atenção na primeira falha dele para apontar já. E na igreja, então, não se fala. Hoje em dia, a igreja, as cadeiras não tinham que estar viradas para frente. Se você for ver de verdade como são as igrejas hoje, é uma cadeira virada para frente da outra. Porque é uma tirando o outro. Ah, não é assim não. É. É porque a hora que o irmão cai, a primeira coisa que os outros que vêm é acusar. Não é pegar, vamos lá. Vamos dar a volta por cima? Vamos ajudar? Ah, eu posso, não sei como é que você aguenta. Tal pessoa faz isso, você vai lá e faz. Pois é. É para você fazer isso. E como você não faz, eu vou lá fazer.
Ah, mas você está sendo bobo. Pode falar o que você quiser. O que Deus te chamou para fazer, você tem que fazer. Porque o que está dentro de você aí, tem alguém que está precisando. Você entende que tem alguém que precisa daquilo que você está dentro? Aí ninguém precisa daquilo que eu tenho, não. Precisa. Eu preciso daquilo que está aí dentro de você. Ah, o quê? Eu não sirvo para nada, não. Se você não servisse, Deus não tinha feito você nascer. Não, mas é que eu sou de tal religião. Esquece a tua religião. Deus não te chamou para ser religioso. Mas é que minha mãe, minha avó, minha bisavó era de tal religião. Esquece religião. Deus não te chamou para você ser religioso. Deus te chamou para um relacionamento. Isso não tem a ver com religião, nem com placa de igreja. Agora, enquanto nós não entendemos o que é fundamento, a gente vive se movimentando. Olha o que a palavra diz em Efésios. Como assim se movimentando? Efésios 4, 11. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então Deus chamou esses caras para trazer a mensagem da verdade, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá, para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então Deus chamou esses 5 ministérios para edificar a igreja, para pregar a verdade, para falar com as pessoas da unidade. Agora, você nunca vai aprender a desenvolver unidade se você não aprender a suportar o processo junto com a pessoa. Relacionamento não é assim, casamento não é assim, igreja não é assim. A filha minha espiritual mais velha que está comigo aqui, agora, aqui, está 8 anos, 10 anos comigo, caminhando junto. Como que nós vamos desenvolver uma unidade se no primeiro confronto, não vou mais. Não é assim que você constrói relacionamento. Eu vou falar algo aqui que vai doer, mas eu preciso falar. Talvez é por isso que os nossos relacionamentos nunca são duradouros, porque sempre na primeira dificuldade a gente larga a mão. Para um relacionamento estabelecer fundamento, precisa suportar o processo. E não é só relacionamento conjugal. Estou falando de amizade. Estou falando de fraternidade, pai, mãe, filho, irmão. Não tem como. Para você desenvolver um relacionamento, para você criar raiz ministerial, você precisa fincar o pé e falar, daqui eu não saio mais. Aí eu fico aqui. Tô indo, tá ruim. Mudo. Fico aqui. Tô indo, tá ruim. Mudo. Pensa, você plantou a semente. Não é nem questão de inteligência. Você planta a semente. Quanto tempo leva para uma árvore crescer? Eu nem sei. Quantos anos? Acho que depende, da semente da árvore. Anos. 10 anos? 5 anos? Sei lá. Eu sei que demora bastante. Para ficar grandona, forte daquele jeito, demora tempo. Então pensa que seria 5 anos para você plantar e falar, vai
Nesse meio tempo, vai dar chuva, vai dar sol, vai dar vento, vai dar bicho, né? Vai ter queimada, vai ter tudo. 5 anos. Daqui mais 5 anos vai dar fruto. Olha para mim, daqui mais 5 anos vai dar? Aí você vai e se arranca a árvore. Você derruba ela. Aí você pega a semente e fala, vou plantar em outro lugar, que isso aqui não vai dar em nada. Pensa. Olha o trabalho que você teve. Aí você vai plantar ali. Quando der 5 anos, sabe o que você vai fazer? A mesma coisa. Porque você já começou fazendo isso. Não, apóstolo. Eu estou debaixo da direção de Deus. Tá não, filho. Sabe por que não tá? Porque Deus não age assim. Deus, ele trabalha no fundamento, não no movimento. Mas a gente precisa estar fundamentado onde ele me chamou para estar. Então, saiba aonde você está plantando a tua semente. Porque uma vez que você plantou, vai nascer. Senão eu caio dentro do ativismo religioso. Novamente. Não querendo estar. Em Deuteronômio capítulo 6, do 5 ao 6. Eu vejo pelo exemplo do meu pai espiritual. Tem pessoas que estão com ele desde lá de trás, quando ele começou. Muitos não estão mais, mas tem pessoas com ele lá desde trás. E eu vi pastores falando para mim assim, teu pastor, as pessoas ficam com ele porque é idolatria. Como é que é? É idolatria, o cara pode fazer o que quiser que o cara não sai. Eu falei, não é idolatria não. Isso aí chama fundamento. Nossa, mas o cara pode fazer o que for que você não sai? Presta atenção, quando você faz aliança com alguém, a pessoa pode fazer o que for que você não sai mesmo. E não é por causa da idolatria não. Isso é fundamento. Então hoje, se meu pai espiritual, o apóstolo Joel Engel, hoje, meu pai espiritual, fizer a maior atrocidade, estou falando diante de Deus, no altar aqui, perante todo mundo, perante você, maior atrocidade, eu não arredo o pé. Não arredo o pé. Eu vou repetir, eu não arredo o pé. E não é porque ele não, se fosse outro, qualquer pessoa, fosse meu pai espiritual, e eu fosse de baixo, eu não arredo o pé. Por quê? Porque eu não dei a palavra para o homem. Minha primeira aliança é com ele. E eu não estou com ele por causa dos acertos dele. Eu não estou porque ele me abraçou e chamou de filho. Não estou. Mas quando eu vi ele plantando as oliveiras no monte, eu comecei a entender o que era fundamento. Às vezes Deus planta a árvore perto da gente, que é para a gente poder entender o que é fundamento. É Deus falando para você assim, olha, para de olhar para o lado, porque o que eu tenho com você é tão específico e especial,
que eu chamei você para criar uma raiz tão violenta que você vai dar fruto como ninguém. Como ninguém. Nos seus erros e acertos, nos seus contratempos, eu chamei você para dar fruto como ninguém. Porque Deus te chamou para ser uma árvore frondosa. Deus te chamou para você crescer para cima. Só que antes de você crescer para cima, você precisa crescer primeiro para baixo. Ninguém consegue subir se primeiro não aprender a descer. Está entendendo? Você nunca vai conseguir ser se você primeiro não aprender a se submeter. Quem não desce não pode crescer, não pode subir. Jordão significa aquele que desce. Pois Jesus desceu as águas. Jesus chegou para João Batista e falou assim: batiza, me batize. João Batista falou: batizo não. Tá doido, homem? É você que tem que batizar. Jesus falou assim: não, você precisa me batizar para que cumpra a palavra. Jesus falou: eu não posso subir para herdar aquilo que o meu pai tem para mim, se eu não primeiro aprender a descer e me submeter ao homem. Dr. Miles Monroe, já falecido, grande evangelista, disse que até o próprio pai provou o caráter do filho no deserto para conceder para ele a unção. Porque ele só poderia receber a unção se ele tivesse autoridade. A autoridade você não tem, você gera através da submissão. Quanto mais você se submete, Jesus falou isso para os discípulos: quem é maior, aquele que serve ou aquele que senta à mesa? Aquele que senta à mesa é maior do que aquele que o serve. Todavia o Filho do Homem não veio para sentar, mas para servir. Pô, se Deus veio para servir, quem sou eu para sentar? Está entendendo o que eu estou dizendo? Então ele está falando: para de ficar de um lado para o outro, como uma criança perdida. Você já passou dessa fase, eu te chamei para você fundamentar, para você criar raiz. Agora, qual que é o fundamento, apóstolo? Me ensina aí qual que é o fundamento. Por onde que eu começo? Como é que eu faço? Qual que é o fundamento? É indo para a igreja? Fazendo campanha no monte? Fazendo jejum? Como que é o fundamento? Por onde que eu começo? Participando de vigília? Por onde eu começo, apóstolo? Fundamento. Por que muitos não conseguem se fundamentar, enraizar? Por quê? Porque não conseguem quebrar esse ativismo religioso. Vira e mexe, está fraco. Vira e mexe, sai da igreja. Vira e mexe, não volta mais. Vira e mexe, procura outra igreja. Vira e mexe, fala com não sei quem. Por quê? Aonde que está? Gênesis 22, 5. Gênesis 22, 5 não, estava Deuteronômio, né? Eu fui para Deuteronômio e voltei. Vamos para Deuteronômio de novo. Deuteronômio 6, depois nós vai para Gênesis. Eu abri aqui e saí. Deuteronômio 6, 5. Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração. Lembra que Jesus falou: vocês estão falando, mas o coração está longe? Ele falou: ó, ama com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Como que você ama a Deus com todo o seu coração? Vamos voltar no começo da palavra. Jesus disse o quê? Que vocês estão falando com Deus, mas o teu coração está longe. Então Jesus está falando o quê? Eu estou olhando para o coração. Ai, meu coração é bom. Não é não, filho. Nosso coração é mau. Porque além dele ser enganoso, a Bíblia diz isso. O próprio Jesus fala que não há ninguém bom senão um no céu, que é o Senhor. Peraí, então está falando que o meu coração não é bom? Não, não sou eu que estou falando, não. A Bíblia fala. Porque a nossa natureza é ruim. Mas ele está olhando para o meu coração. Mas ele já sabe que o meu coração é ruim. Então como que ele vai enxergar algo aqui dentro que vai ser bom?
Se só Deus é bom. Então como que eu vou me fundamentar se o fundamento vem do coração? Se do coração sai a saída da vida, mas o meu coração é ruim, enganoso. Como eu vou ter fundamento então dentro de uma natureza ruim? Aí em Deuteronômio está falando, ama o teu Deus de todo o teu coração, mas como que eu vou amar, como que eu mostro para Deus isso? Já sei. Trabalhando na igreja, ativismo religioso. Então peraí. Indo para o culto, todo culto eu estou lá, dando-nos glória. Será que Deus vê isso? É assim que eu mostro meu amor? Já sei, participar do grupo de oração. Como que eu mostro para Deus o meu coração? Alguém tem alguma dica? Algum palpite? Diz aí. O que vocês acham? Como que eu mostro para Deus o meu coração? Ou melhor dizendo, como que eu convenço Ele dizendo, ó, eu sei que o senhor está vendo que ele é ruim, mas dá para ele ser menos ruinzinho um pouco? Como que a gente mostra? Como que a gente fundamenta isso? Para poder então edificar a casa, construir a casa. Você pode fazer o que você quiser, você não fundamenta se não tiver isso. Alguém sabe? Você pode viver sua vida inteira na igreja, ser o diácono, o pastor mais usado por Deus, falando em língua, curando, o que for. Uma coisa é fundamentar o coração. Gênesis 22:5. A resposta aí. Abraão ordenou aos seus servos permanecer aqui com o jumento, eu e o menino, Isaque, seu filho, que ele ia matar. Iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. O que ele disse? O que ele disse? Opa, peraí. Ama o Senhor de todo o coração, adora somente ao Senhor. Agora Abraão, que é o pai da fé, considerado o maior, pai da fé, está dizendo que vai adorar a Deus. Aquilo que está escrito em Deuteronômio, que Moisés escreveu, inspirado por Deus, que Deus falou, que você deve adorar somente a Deus e de todo o seu coração. Abraão está falando que ele vai adorar. Ele ia adorar? Ele foi adorar, mas ele foi fazer o quê? Sacrifício. E sacrifício fala do quê? De sangue. E sangue fala do quê? De oferta. Você pode fazer o que você quiser. Se você não é um ofertante na casa do Senhor, de forma violenta, você não fundamenta o teu coração. E oferta não é só dinheiro. Meu pai espiritual cansa de falar isso. Eu já assisti tantas aulas dele e ele falando. Teve um dia que eu estava treinando com meu mestre. Quem não sabe, eu sou professor de Krav Maga. E ele reuniu todos os faixa preta num seminário. Sábado e domingo. Sábado o dia inteiro, de manhãzinha até a noite. Todo mundo estava naquela expectativa que ia aprender todas as técnicas novas, diferentes. Nós ficamos das 9 da manhã às 6 da tarde dando o mesmo soco no ar. E o mesmo passo. Ele falou, se vocês não aprenderem a fazer o básico, vocês nunca vão conseguir entender o avançado. Os faixa preta. Então meu pai espiritual, ele ensina, e eu assisti mais uma aula dele, falando da mesma coisa. Oferta física, você trabalha com o corpo, para ajudar a obra, para o reino, com o corpo, você se movimenta. Apóstolo, posso lavar sua toalha de rosto? Não é possível, você não consegue lavar a toalha de rosto, só se enfia na máquina assim, ó. Vou ensinar você. Você enfia na máquina, põe o sabão, em casa é assim, ó.
amaciante, e aperta o botão. Na época que minha mãe lavava roupa no tanque, morava num bairro que a vaca tomava água no tanque de casa. E eu saí com a minha avó para pegar esterco para adubar a terra. Era aquelas de você girar assim, né? Aquelas máquinas. Ainda, ou se não, lavava na mão. Hoje você aperta o botão, faz tudo. Não é possível, você não consegue lavar uma toalha. Apóstolo, mas já tem um monte de gente para fazer. Mas se você faz, você está dando a sua oferta física. Segundo, a oferta emocional. O senhor está precisando de alguma coisa? Está tudo bem? Como é que foi sua semana? Como é que foi seu dia? Como é que tá as lutas? Estou orando por ti, viu? Tá precisando de alguma coisa? Dá um toque. Fica triste não, viu? Estou aqui do seu lado. Apoio emocional. Não é só, você ora por mim? Faz isso aqui por mim? Você pode fazer isso aqui? Aí no primeiro erro que o pastor faz, tá vendo? Tá na carne. Oferta emocional. Terceiro nível, oferta financeira. Você vai ajudar com o teu dízimo, com a tua primícia e com a tua oferta, porque o teu pastor não vive de luz. A casa do Senhor, isso aqui, precisa pagar todo mês. Você trabalha. Você sabe quanto você vai receber no final do mês? Eu vivo na provisão de Deus. Eu não sei quanto que eu vou ter esse mês, quanto que eu vou ter no outro. Eu vivo mês a mês, semanas. Esse mês específico eu estou vivendo dia a dia. Eu não sei. Não sei o que vai ter hoje que você está assistindo, não sei. Pode entrar R$1 milhão, como pode entrar R$1. Pode entrar nada. É sua oferta financeira. E a quarta, oferta espiritual. Você ora, você guerreia, você intercede. Eu estou orando por ti, viu, pastor? Vamos lá, apóstolo, vamos guerrear? Vamos fazer um propósito lá na igreja? Vamos levantar, nós, hora de madrugada, eu estou orando lá e vamos para o monte. Quem você vai para o monte? Vamos orar? Mas você falou um negócio para mim, fiquei triste. Esquece, corta isso. Vamos juntar, fortalecer os 4 níveis de oferta. Sem oferta no altar, não tem fundamento. A oferta é o segredo do relacionamento com Deus. Todas as vezes que Deus fala com o homem, é através da oferta. Você pode falar o que você quiser, é só você ler. Não tem conversa, é oferta. É sacrifício. Abraão falou, eu vou lá adorar. Porque sacrifício é adoração. Como que eu mostro para Deus que eu amo Ele? Ofertando. Como que eu mostro para meu filho que eu amo Ele? Filho, eu te amo. Todo dia. É assim que eu mostro para meu filho que eu amo Ele? Sabe como é que eu mostro para meu filho que eu amo Ele? Pai, estou com fome. Está aqui, ó, prato de comida. É assim que eu mostro para ele que eu amo Ele. Porque amor é através de atitude, ação. Lembra Isaías falou? Vocês estão falando, mas não tem ação. Precisa ter ação. Atitude. É assim que eu mostro para ele. Como que eu mostro para minha filha que eu amo ela? Um dia eu levei ela no shopping, o dia da princesa. Falei, pai, por que nós estamos aqui? Porque a nossa vida dela é o shopping. Mesmo se for só para entrar e sair com a outra porta. Dia da princesa. Chupamos sorvete. Brincamos no brinquedo. Eu quase entrei no brinquedo porque eu tenho tamanho para isso. Brincamos no brinquedo, chupamos sorvete. Comemos lanche, algodão doce. E comprei um vestido para ela. Nossa. Melhor pai do mundo. Mas tá vendo? Precisa de dinheiro. Claro, precisa ter sacrifício. Só que às vezes, olha para mim, deixa eu te ensinar uma coisa. Às vezes você espera ter muito para poder viver. Espera não. Sabe por quê? Com R$4 você chupa uma casquinha. Pronto. Ah, mas isso vai fazer falta. Chupa a casquinha hoje, está com vontade. Minha avó me ensinou isso. Filho, tá com vontade? Eu ia com ela na feira, ela pegava, tinha aqueles suquinho do... Tentei chupar de novo aquele negócio, nunca mais consegui tomar.
telefone de peixinho, né? O plástico, você corta o plástico. E ela falava para mim assim: quer comer alguma coisa? A vó paga para você. Não quero nada não, vó. Eu queria, mas eu não pedia. Era orgulhoso desde pequenininho. Ai que raia. Não queria fazer ela gastar o dinheiro, ficava com dó. Pede que a avó compra. Não quero não. Eu vou comprar. Ela ia comprar o suquinho. Ela falou: deixa eu falar uma coisa para você. Quando você tiver dinheiro, se tiver uma vontade, compra. Sabe, porque amanhã você não sabe se vai estar aqui. Então às vezes você deixa de viver, de fazer coisas simples, porque você você só foca naquilo que você não tem. Eu vi uma pregação esses dias disso. Último capítulo, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, 24. Então, oferta é sacrifício. Oferta é fundamento. Porque você trabalha, você dedicou seu tempo. Aquilo se tornou sangue, se deu sangue no serviço. Quando você pega aquilo e apresenta no altar, você está consagrando a sua vida, o seu sangue para Deus. Quando você não dá, você está tirando a mão de Deus e está dizendo: eu não preciso do Senhor. Ai, mas eu não falo isso não. Isso não está no meu coração. Mas não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Mateus 7, 24. Assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva. Aí a chuva aí, ó. Vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Apóstolo, você fica orando para chover, mas deu enchente. A mesma água que traz bênção é a mesma água que traz enchente. A diferença não está na água, está na casa. Tem casa que está firmada na rocha, outras não. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu sua casa sobre areia. A culpa é da chuva? A culpa é de onde a casa está construída. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, aconteceu a mesma coisa, e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou. Não foi culpa da chuva. A culpa foi da casa que não tinha fundamento. E grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas para o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Porque os mestres da lei falavam, Jesus praticava. Jesus mostrou com a sua vida o que era fundamento e não movimento. Ele falou: a partir de hoje, se vocês fizerem aquilo que eu estou ensinando, vocês vão estar fundamentados na rocha e nunca mais vocês vão cair. Amém? Então que possamos estar fundamentados na rocha e não ser levados mais pela doutrina de um lado para o outro como crianças, e sim como pessoas maduras que querem verdadeiramente o Evangelho, que querem o reino de Deus, que querem fundamentar e aprender como agir dessa forma. Dessa forma você vai dar fruto, você vai crescer. Pode demorar até mais do que outros, que você olha hoje está dando fruto, mas aquilo que Deus está construindo na sua vida, quando florescer, não vai parar mais. Só que lembra de quem estava com você quando você plantou a semente. Glória a Deus. Meus amados, muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Espero que você tenha gostado. E olha, se você não participou do culto de mulheres, você que é mulher, você perdeu. O culto foi extraordinário. Pastora, 10-0 na minha frente. Palavra, sabedoria, unção. Eu fico aqui só assistindo. Eu falei: Deus, me ensina a ser como minha esposa. Mas Deus dá graça, né? Uso vazio mesmo.
Um dia eu chego lá. Mas olha, você perdeu. As mulheres ganhou brinde. Ganhou lembrancinha. Foi sorteio de brinde. Teve cantina. Teve oração. Teve cura. Palavra. Fiquei até com vergonha de fazer o culto aqui só a palavra. Nem coloquei. Tinha coisa até grudada na parede. E a mulher, assim, você chama ela para fazer o que ela começa a grudar as coisas na parede já. Fazer festa de criança, já começa a encher balão na hora. Não é assim? Então a gente vai fazer mais vezes. Quem sabe uma vez por mês. A gente fez o bazar para poder arrecadar dinheiro e o culto de mulheres. Outra coisa. Tem alimento a semana inteira para você não ficar vazio da presença de Deus. Tem, apóstolo? Tem. Esse vídeo está indo ao ar segunda-feira, hoje. Segunda-feira às 20 horas. Terça-feira ao meio-dia. Prato feito, uma palavra rápida. Quinta e domingo às 19 horas. Todo mês um tema de milagres. Esse mês que está acabando, curando o orgulho. Todos os dias tem áudio da Bíblia, que eu estou lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tem mais de 100 pessoas no grupo, só 5, 10 escuta. Escuta, não precisa nem ler. Tem o grupo dos adoradores de EDA, você que é ofertante do ministério, você que é dessa casa, é dizimista e primicista, você pode ser ofertante do ministério. Você que não é dessa casa, você tem que dar o dízimo e a primícia na tua igreja. Oferta, você pode abençoar a obra. Você está lá no grupo. Todo mês, do dia 10 ao dia 14, eu vou subir ao monte, como eu subi esse mês, e apresento nome por nome para Deus. Porque Deus falou que eu tenho que orar especialmente para essas pessoas. Como que eu faço para participar, apóstolo? Está o link na internet, só você. Está no link da bio do Instagram. Você clica lá, você entra no grupo. Se eu quiser participar e não ofertar, não pode. Se você não quiser sair, eu te removo. Fica tranquilo. Simples assim. Por quê? Você quer participar do grupo, mas você não quer fazer nada no grupo? Se você não sai, eu tiro. Ué, não tem cabimento. Não, mas não pode ser assim não. No meu grupo é eu que mando, acabou. Se você entra na sua casa, não é você que manda? É assim. Quem governa o meu grupo sou eu. Não tem problema nenhum nisso. O problema é você ter algo e você não governar. Aonde você pisa, você tem que governar. Deus te chamou para governar. Reinar, homem e mulher, você tem que governar. Quem tem que bater em retirada é o inimigo. Não é o marido, não é a esposa, é o inimigo, você tem que governar. Amém? Então, participe. E culto de mulher, se Deus quiser, vai ter uma vez por mês. Bazar vai ter todo mês. Porque ajudou, ainda falta, mas ajudou. Muito obrigado. Aqui do ladinho da tela está o QR Code, na descrição do vídeo, o Pix para você fazer a tua contribuição. Muito obrigado. Eu te espero na próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.